Iniciando o sistema. Visto. Ocupações vídeo coreográficas. Reabrindo lugarzinho no 4º Distrito, Porto Alegre. Status. Reconstrução em andamento. Você está ouvindo Sonora Vista Podcast. Operadores identificados. Ada Error, Roberta Savian Rosa. E Mr. J, Chico Machado. Episódio 3. Águas Profundas. Bloco 1. O avanço das águas. Este episódio é o coração emocional e político da temporada. Aqui, a narrativa deixa de ser apenas estética para se tornar um documento de preservação e resiliência. A conversa explora o contraste entre a imaterialidade do código e a fragilidade da matéria diante da catástrofe climática. Maio de 2024. A água não apenas subiu, ela ocupou. Atravessou o pixel, o silício e o gesto. Eu sou Ada Error. E eu sou o Mr. J. No 4º Distrito, a água transformou nossos objetos sonoros em destroços silenciosos. Este episódio é sobre o que a gente faz quando o chão desaparece. Bloco 2. A matéria afogada. Não custa lembrar que o lugarzinho ele está situado numa parte do 4º Distrito de Porto Alegre, onde, no bairro Floresta, onde a água chegou a mais de 2 metros de altura e que o espaço ficou tomado durante meses por essa água. Pela água e depois pela lama e depois pelo pó da lama. Pelos destroços. Pelo descarte, pelo desespero, onde as pessoas insistem em dizer que já passou e que não voltará a se repetir. Aqui no ateliê, tinha trabalhos sendo feitos até para a Bienal, né, do Mercosul, que ficaram boiando na lama, né? Então, teve uma perda de ferramentas, teve uma perda de máquinas, teve uma perda de equipamentos diversos, de áudio, de vídeo, que a enchente levou, que não deu tempo de salvar. A gente teve que reformar objetos, alguns foram perdidos, se jogou um monte de coisa fora, né? Sim, além desses objetos que você estava produzindo para a Bienal, acervo, né? Quantos anos, Chico, de produção? Estou nesse espaço aqui desde 2021, né? Uhum. Mas tinha objetos, tinha trabalhos, obras de décadas de antes que estavam colocados aqui, né? Uma parte se preservou, né? Assim, fazendo uma piada, né? Só sobrou a arte elevada. Significa o quê? As coisas que estavam afixadas na parede acima da altura da água da enchente sobreviveram. O que estava dentro da água ficou boiando. Algumas coisas deu para salvar, porque no ateliê tem um mezanino, né, tem um andar de cima, mas não havia condições de subir todas as coisas. Então, materiais, equipamentos, ferramentas, foi literalmente água abaixo e não havia como recuperar, né? A lama era suja, tóxica, cheia de doença. Sim. Assim, o trabalho de recuperação do espaço demandaria muitos recursos. Não teve condições, a gente teve que se desfazer das coisas e simplesmente paciência, respira e vamos para frente, né? E também não só, tem um momento contar os corpos, assim, né? E ver e lidar com a realidade de que aquilo foi perdido e que não volta, né? Tem esse abalo assim, psíquico, emocional. E tem também as semanas, os meses posteriores e todo um contexto
que o território passa a sofrer a partir desse processo de reconstrução que no 4º distrito ele está em andamento, né? Não é uma coisa que já foi fixada. Então existem interesses empreendedores da noite e também ainda subsistem moradores, né? Pessoas que há bastante tempo ocupam esse território, né, Chico? E que compõem a vizinhança do ateliê, né, do lugarzinho. Perfeito. Isso é sobre a revitalização do 4º distrito, que já tinha esse discurso antes da enchente mesmo, né? Que basicamente é dar incentivos de isenção para que empresários abram, principalmente de casas noturnas aqui, né? Porque tem empresários sérios, tem gente que está aqui há muito tempo, inclusive tem muitos empresários, muitas empresas aqui que são tradicionais daqui do 4º distrito, mas tem uma leva de gente que veio nesse processo de revitalização do 4º distrito. Mas o retorno, que é um processo de gentrificação, falando sinceramente, assim, né? Tipo, dane-se quem mora aqui. O retorno e a estrutura para quem mora aqui não é proporcional ao que é alardeado como revitalização, não é proporcional ao incentivo e às facilidades que são para certos empreendedores e espaços de bares, aqui, principalmente bares de show ao vivo. Aqui na frente de casa eu tenho um problema sério aqui de barulho, de falta de consideração. É um absurdo, impede o ir e vir. Para fins de não sofrer nenhum tipo de processo judicial, a gente pode descrever que a gente tem 4 casas noturnas no entorno direto Sim. do lugarzinho. Sim. E que essa movimentação ela se intensificou pós-enchente, né? Sim, antes da enchente já estavam abrindo lugares aqui. Então, aqui especificamente na rua onde está situado o lugarzinho, né, abriram 2 estabelecimentos com música ao vivo e bar e restaurante, né? E isso já trouxe uma série de problemas de incômodos por falta de fiscalização, de sonorização, e alguns especificamente também do tipo de movimento que tem, das pessoas que frequentam o bar, então da falta de educação, da falta de consideração com as pessoas que moram aqui, né? Depois da enchente abriram mais 2 novos lugares, então o lugarzinho está cercado de 4 estabelecimentos grandes que movimentam centenas de pessoas no fim de semana, de sexta a domingo, basicamente, que pior movimento é isso, né? Sexta, sábado, domingo e vésperas de feriado. Sim, com superlotação de carros nas calçadas, com impossibilidade constante de ir e vir a partir das garagens dos moradores. Isso, tem esse impedimento físico, essa dificuldade, esse transtorno todo, ainda esse público, no mínimo, deselegante que vem para cá, e então, assim, atividades de gravação, aqui, atividades de som, não há isolamento acústico por parte desses estabelecimentos, e a gente é invadido por uma poluição sonora proveniente desses estabelecimentos, do seu público, né? E isso assim, inviabiliza uma série de atividades culturais para serem feitas aqui no lugarzinho. Essa é uma dificuldade que aumentou depois da enchente. Já começou antes da enchente, fruto desse processo falacioso de revitalização do 4º distrito, e piorou, duplicou de problemas, né, depois da enchente, ainda por cima. Bloco 3. PENAB como boia de salvamento. O edital da PENAB, é importante a gente ressaltar, da PENAB via SEDAC-RS, ele não foi apenas um fomento, né, Chico? Ele foi um plano de contingência. Ele permitiu que a gente não desistisse de um projeto no momento que tudo parecia lama, né?
e depois pó de lama, e depois novas configurações espaciais que interferiram. Uma vida das atividades culturais e da vida mesmo aqui, né? Porque não é segredo que o lugarzinho aqui também é residência, né? A gente mora aqui também, além de trabalhar aqui, né? Sim, esses recursos eles possibilitaram, eles ajudaram muito no resgate técnico, na manutenção do espaço, né? Do ponto de vista material, físico, né? Porque ainda restam esses outros problemas que a gente falou acima, da ambiência, né? Do entorno e da falta de fiscalização. E que isso foge completamente da nossa alçada resolver. Isso impossibilitou, inclusive, os nossos planos iniciais de fazer as sessões de casa aberta, nominadamente falando, porque não é dia da semana possível que não tenha uma interferência sonora, que não tenha um incômodo. E a questão de segurança também, que a gente não consegue bancar privadamente, né? Sim. Então está tudo ligado, assim. Então não há que negar que esse projeto que ganhou esse financiamento do PENAB aí, ele auxiliou bastante, mas a gente teve que adaptar o projeto às circunstâncias de fato, assim, que são dadas pela região, né? Ele não ele foi suficiente para que a gente continuasse trabalhando, se mantivesse atuando, mas ele não é suficiente para resolver diversos problemas que são das circunstâncias e do entorno, né? Não há que negar que também, assim, por outro lado, o trabalho em arte, o trabalho que a gente está fazendo, ele também é uma ferramenta de sanidade mental, né? Assim, de se manter com tesão de fazer as coisas, de se manter vivo, de se manter atuando, né? Dessa perspectiva, assim, economicamente ajuda, né? Não resolve todos os problemas, mas psicologicamente também dá algo a mais para se continuar fazendo, né? E eu entendo mesmo que é função do Estado, sim, ajudar a manter os espaços, ajudar eles a se resgatarem, né? Bloco 4. Videocoreografia da flutuação. Como a experiência da enchente mudou a linguagem do projeto, né? Tem uma questão de impossibilidade de trabalho que está ligado a isso. Porto Alegre parou, né? Porto Alegre parou e assim para um trabalho também de coreografia, de dança, não havia espaço, não havia situação possível para que isso acontecesse, né? E isso tem a ver depois teve esse aprofundamento na ambiência digital, no código digital, nas plataformas, né? Te parece que também foi a experiência da enchente que te fez migrar e te aprofundar no trabalho com o código, no trabalho com as plataformas, com as plataformas digitais, na formulação de objetos digitais? Vê a relação entre isso? Talvez seja importante para falar sobre essa migração dos processos criativos envolvendo criação de videocoreografias para esse contexto da codificação criativa com a qual eu venho me relacionando e dialogando nos últimos anos para pensar e conceber o meu trabalho. Então, nessa trajetória, estava pensando aqui agora que talvez a principal transformação tenha acontecido silenciosamente, sabe? As videocoreografias se transformaram, continuam existindo telas, navegadores, webcams, projeções, interfaces, né? O que mudou foi outra coisa. Em algum momento elas pararam de funcionar apenas como imagens organizadas no tempo e começaram a se comportar como sistemas. O movimento deixou de produzir somente visualidades, começou a produzir respostas, né? Talvez o deslocamento tenha sido da tela como superfície de representação, então, para a tela como espaço computacional de operação, né? A videocoreografia permaneceu mediada digitalmente, né? O que alterou foi a sua condição operacional,
composição audiovisual, interface interativa, sistema aberto, objeto digital performativo, e foi nesse deslocamento que começaram a aparecer os objetos digitais interativos, né, que a gente construiu para essa nova edição do Visto, Ocupações Videocoreográficas. Eu acho também que começou a ser muito pulsante dentro de mim a vontade de construir recursos digitais que permitissem criar videocoreografia interativa sem depender exclusivamente de softwares proprietários, com licenças caras, com infraestruturas difíceis de acessar, porque a autonomia técnica altera as possibilidades de criação. E isso pode começar em coisas pequenas, abrir uma aba, entrar no navegador, modificar algumas linhas, salvar, compartilhar. E o lugarzinho reabre nesse contexto. O ateliê vira laboratório, visualidades generativas ocupam um espaço, objetos sonoros ocupam um espaço, corpos ocupam um espaço. O mesmo gesto atravessa camadas diferentes simultaneamente. Uma projeção responde, um objeto sonoro responde, outro corpo responde, talvez seja isso. A videocoreografia não desapareceu, ela mudou de comportamento. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, PENAB, RS Artes Cênicas. Financiamento, Procultura SEDAC RS. Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.